que quando eu decidi fazer as sombras de Anitta lá atrás, antes desse projeto Sombra Descrição, eu estava no meu puerpério. E foi um processo muito intenso, assim, e também de um desejo em plena pandemia. Estava no puerpério, em plena pandemia, um desejo de voltar a fazer teatro. Então aquele projeto naquele momento veio desse desejo e de uma forma muito despretensiosa. Foi muito despretensioso. Era um desejo de estar em cena, também de alguma forma colocar para fora várias coisas do feminino, sabe? Do sagrado feminino, através de uma performance que falasse da Anitta Garibaldi, que era uma personagem que eu já estava lendo, que eu já estava investigando há um tempão. Então, As Sombras de Anitta é para as sombras de Anitta. É mostrar o lado sombra de Anitta Garibaldi, que não, com certeza não é só uma guerreira, uma heroína, a mulher perfeita, indefectível e que é só coragem, né? Onde é que ela tinha medo? Porque ela tinha medo. Eu me sinto contemplada, me sinto abençoada pelas deusas do feminismo por estar fazendo parte desse movimento desse movimento que a gente está criando, sabe? Porque nesse projeto a gente quer dar voz de verdade para Anitta Garibaldi. Acho que o Teatro de Sombras ele tem sido um caminho de investigação há bastante tempo, assim, né? Por tudo que envolve, pela ludicidade, pela questão subjetiva de criação, diversas possibilidades, digamos assim, que o Teatro de Sombras nos permite, através da silhueta, através do corpo, através da intensidade de luz, da cor dessas luzes, né? De uma luz mais intensa, de uma luz mais amarelada, mais âmbar, mais alaranjada, de uma luz mais fria, né? Trabalhar essa sensibilidade através do Teatro de Sombras sempre foi uma coisa que me interessou, e buscando talvez uma trajetória, um caminho de pesquisa que é sempre interessante, assim, né? Tu tá lá na produção, no planejamento, né? Nas ações, na execução do projeto em si, é uma realização. Agora, tu conseguir ver o que está acontecendo com aquilo que a gente imaginou, no meu caso, é emocionante, é muito satisfatório. Eu me senti privilegiada, né? Porque eu sei que não é todo mundo que recebe um convite assim de idealizadores como o grupo. Então, para mim foi o sentimento é de realização, sabe? Realização como profissional na arte, de produzir, ajudar a cultura. O projeto Sombra Descrição, ele surge desse desejo de trazer a audiodescrição para dialogar com a performance, né? E de investigar esses potenciais artísticos do recurso de acessibilidade audiodescrição. Então, como audiodescrever uma sombra? É possível? Não é possível? Tem como tornar compreensível isso, essa descrição dessa sombra para a pessoa que é cega, para a pessoa que tem baixa visão, né? Como trazer essa audiodescrição para dentro de uma performance tão sensível e que fala de coisas tão profundas, né? E que traz isso de uma forma muito lúdica, muito poética, sem texto nenhum. A audiodescrição já é algo que eu já venho pesquisando desde 2012, entrou no projeto. Em 2013 a gente executou o projeto, mas enfim, já desde 2013 pelo menos que eu já estou passeando por esse universo. E aí agora trazer a acessibilidade para o Teatro de Sombras. Na verdade, vem complementar, vem a acrescentar, vem a contribuir, na verdade, com a obra. Então, acho que a sombra descrição, como a gente vem pesquisando, ela tem sido não só um elemento novo, digamos assim, no Teatro de Sombras, mas ela também tem sido um elemento que tem contribuído bastante na narrativa da história. Eu não consegui juntar ainda tudo, porque foi muita emoção. Eu acho que o impacto foi muito
muito mais além do aquilo que a gente imaginava, tanto nos deficientes visuais quanto nos videntes. A nossa pretensão era, assim, disponibilizar, oportunizar as pessoas de assistirem um teatro de sombras com uma audiodescrição aberta. Isso tem que fazer parte da nossa sociedade, porque esse impacto, esse benefício, essa oportunidade, ela tem que existir para todo mundo. Quando eu tive o contato com a AD, como sombrista, é como se fosse uma música cantada. Então é uma música com letra, então eu consigo assimilar aquilo como algo natural. Então, para mim, ele foi um processo que nós ensaiamos várias vezes sem a AD, mas quando teve a AD foi como se ela sempre estivesse ali. Eu acho que a gente começou de forma despretensiosa e ele acabou tomando uma dimensão muito bacana, assim, né? Ela acabou agregando pessoas, a gente acabou somando mais integrantes nessa construção, acabamos construindo um grupo, né? E aí, quando veio o convite para eu me tornar uma sombrista junto com vocês nesse desafio, eu tive 2 momentos. O primeiro foi de, vamos lá, bora, vou fazer. E depois aquele momento de insegurança que será que eu sou capaz ou não, né? E aí eu lembro de ter chego para te falar do seguinte: Diana, tu acha que eu sou capaz? E aí tu falou, lógico. Eu acho que a gente acabou aprofundando muito mais o nosso caminhar, né? E isso acabou, de alguma forma, nos pegando até de surpresa, eu acho, de certa forma, né? A gente não planejou, digamos assim, toda essa trajetória que se desenvolveu nesses últimos tempos. E acho que isso é muito bacana, assim, na verdade, porque uma brincadeira, um experimento que começou pequenininho, ele tomou uma proporção muito maior e hoje em dia tem orgulho do nosso filho, digamos assim, né? De como ele está crescendo. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. É uma alegria receber vocês para esta apresentação da performance As Sombras de Anita, que revela os aspectos humanos menos conhecidos da heroína de Dois Mundos. Ao longo da narrativa, vamos assistir à transformação da Ana Maria de Jesus Ribeiro em Anita Garibaldi. Seria ela uma mulher, uma heroína, um mito ou só uma menina? Eu sou a atriz Diana Manente e é a minha voz que vai guiá-los pela descrição das imagens desse breve passeio poético pela vida de Anita, que utiliza a linguagem do teatro de sombras. Antes de falarmos sobre essa linguagem, aproveito para descrever a sala onde estamos, que tem paredes e teto brancos e piso que imita madeira em tom acinzentado de bege. As cadeiras são estofadas em verde e na parede à direita está instalado um aparelho de ar-condicionado. O pequeno palco diante de vocês tem na frente cortinas em azul marinho. Elas estão abertas para dar espaço a um grande tecido pesado e claro, que pende do teto e tapa toda a parte da frente do palco. Esse tecido funciona como uma tela, onde serão projetadas as sombras que compõem a performance. Por trás da tela, em cima do palco, luzes se acendem para revelar cada sombra e se apagam para fazê-la desaparecer. Às vezes, uma sombra cresce até preencher toda a tela, ou diminui até sumir. Em certos momentos, as sombras também misturam-se umas às outras. Ao longo da performance, para compor as sombras, são usados objetos simples e eu mesma represento Anita nessa narrativa construída de um jeito muito pessoal. Porque pesquisando a literatura histórica e fictícia, descobri facetas da personagem que dialogam com a minha própria história de vida. Assim, para que vocês comecem a me conhecer, permitam que eu me descreva brevemente. Tenho 39 anos, sou branca, de estatura e compleição médias. Meus cabelos curtos são castanho escuros e tenho grandes olhos castanhos. Bom, o resto da história eu guardo para a própria performance, que se inicia agora. Com vocês, As Sombras de Anita.
As luzes da sala se apagam. Por trás da tela, à esquerda, um pontinho de luz quente, amarelada. Pela direita, vem surgindo a sombra de muitos ramos de folhagem. Lentamente, preenchem toda a tela. Os ramos misturam-se a outros que também surgem pela direita. Devagar, o tamanho dos ramos diminui até percebermos que alguém à direita os segura. Vista de perfil, é uma mulher idosa de coque alto, nariz encurvado e queixo saliente. Numa reverência, ela baixa a cabeça e se recolhe, mantendo visível somente a mão que sacode os ramos, num ritual de benzedura. Pela esquerda, Anita Menina surge de perfil. Respeitosamente, baixa a cabeça e deixa-se benzer com os ramos. Os ramos desaparecem pela direita, dando lugar ao grande rosto de perfil de Anita Mulher. Surpresa, Anita Menina escancara a boca. Devagar, vai ao encontro de si própria, desaparecendo na sombra da mulher. Anita Mulher recua pela direita. Pela esquerda, aparece a trama de uma renda presa a um bastidor circular que aos poucos preenche toda a tela. Funde-se à sombra de uma rede de pesca que surge ao centro. Recolhida, a rede de pesca lembra longos cabelos que balançam suavemente. A mão de alguém surge pela esquerda e toca suavemente nos fios da rede. A rede de pesca funde-se à trama de renda no bastidor, que volta a preencher a tela girando bem devagar. Em seguida, a renda funde-se a um tecido leve e translúcido que também preenche a tela. O tecido revela-se um vestido de noiva erguido com ambas as mãos pela jovem Anita, que chega pela esquerda. Ela contempla o traje, olhando-o de cima a baixo. Ao centro da tela, muito lentamente, a jovem envolve o próprio corpo com o vestido. Numa marcha graciosa, segurando um lado da saia, ela caminha na nossa direção. Bem ao centro, Anita ajoelha-se e se despe. É coberta desde a cabeça por um véu também translúcido. Como se estivesse aprisionada, se debate por baixo do véu. Na esquerda, fica imóvel com uma das mãos erguida e espalmada. Vagarosamente, o véu é puxado desde a esquerda até libertar Anita. Enquanto ela baixa a mão, a renda no bastidor surge pela direita até preencher inteiramente a tela como um pano de fundo a Anita, que vai desabando lentamente. Pela direita, surge a mão de alguém que borda a renda com agulha e linha invisíveis. Bem devagar, borda ponto por ponto. Puxa a linha e também Anita, que logo se solta e desaparece pela esquerda. Some também o fundo de renda. A luz amarelada dá lugar a um facho de luz azulada e fria que banha a Anita. A jovem se move como num mergulho. A luz acompanha os movimentos dela. Fica um pouco mais quente enquanto Anita segue submersa, movendo-se languidamente e ondulando braços e mãos compassadamente.
A luz se transforma num pequeno foco circular e brilhante, feito a lua cheia no céu noturno. Só a mão de Anita se destaca contra o clarão. A jovem move a mão para a direita e a luz acompanha. Anita ergue a outra mão e faz a bola luminosa passear pela escuridão. Ao centro da tela, a luz cresce e fica amarelada. Destaca a figura altiva de Anita voltada para a direita, com o queixo erguido e os braços posicionados como se estivesse prestes a atirar uma flecha para o alto com a ajuda de um arco. Anita relaxa e baixa os braços devagar. Percebe uma imensa mão que surge pela esquerda e a acaricia. A mão desaparece. Outra mão surge pela direita e ampara delicadamente a cabeça de Anita, que pende para o mesmo lado. Pela esquerda, ressurge a primeira mão, que volta a acariciar a jovem. Em uma coreografia lenta, Anita ondula o corpo e abre os braços em cruz. Ao fundo, as mãos acompanham os movimentos da jovem, acariciando-a. Ao centro, Anita se ergue. Abre uma toalha de renda que contorna seu corpo dos ombros até os quadris. As mãos dançantes desaparecem. A forma da toalha combinada ao corpo de Anita lembra as asas abertas de uma borboleta. Assim, metamorfoseada, a heroína fica imóvel por instantes. Envolve os ombros com a toalha de renda e se ajoelha, voltada para a direita. Suas formas combinam-se às da região sul de um luminoso mapa do Brasil projetado ao centro. Altiva, Anita tem o queixo erguido e os cotovelos flexionados. Fica imóvel por instantes. O mapa desaparece. Anita se ergue, prende a toalha ao redor do ventre, fica de perfil e ergue um indicador apontado para a direita. Suas formas misturam-se às de um luminoso mapa da Itália projetado ao centro. De queixo erguido, Anita fica imóvel por instantes. O mapa desaparece. Anita gira graciosamente o punho erguido, atraindo a renda no bastidor, que surge pela direita, trazida pela mão de alguém. A heroína acaricia longamente a moldura circular e sai pela direita. A renda ocupa o centro da tela. Pela direita, trazida por outra mão, aparece uma tesoura aberta. Abaixo do bastidor, as lâminas se fecham como se cortassem um fio invisível da renda. A trama se move para frente, preenchendo toda a área do foco circular de luz. As luzes se apagam. A escuridão é quebrada à direita pela luz trêmula de uma vela. É trazida por Anita, que entra devagar pela frente da tela, protegendo a chama com a palma da mão oposta. Com o olhar fixo, usando um longo vestido branco tomara que caia, a heroína de dois mundos caminha rumo ao centro da tela. A sombra da mão espalmada é projetada na tela pela pequena flama. Anita vira-se para nós. Traz a chama até a altura da boca. Sopra. Escuridão total. Acende-se sobre Anita uma intensa luz fria em forma de arco, contornada pelas sombras de flores. Uma grande mancha em vermelho sangue projeta-se sobre o vestido, desde a cintura até as pernas. Inerte como seu próprio olhar, Anita tem as mãos postas sobre o ventre. Lentamente, a luz diminui até a completa escuridão. Esse projeto, essa apresentação, dessa forma como vocês viram e assistiram e ouviram, faz parte de um projeto de pesquisa da Lei Aldir Blanc, que é a Lei Aldir Blanc de 2021, com recursos do governo federal e da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, através da Fundação Catarinense da Cultura. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Que legal ver a sala cheia assim. Vou tentar me descrever para vocês. Eu sou Poliana Pérez, eu tenho 32 anos. Eu tenho estatura mediana, cabelos curtos, pretos e de franjinha. Tenho olhos pretos, tenho sobrancelhas marcantes. Estou vestindo uma camiseta de manga longa, preta,
e uma calça preta e um tênis, um All-Star preto com branco. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Giancarlo Carlomanho. Estou bem emocionado também, porque fazia muito tempo que a gente não voltava para a cena, né? E é muito gratificante ver uma sala cheia assim. E sou ator, tenho 51 anos. Meus cabelos hoje em dia estão grisalhos, não são mais loiros. Sou de pele branca, olhos claros. Sou de estatura levemente alta. Estou vestindo uma camisa de manga comprida preta, calça preta, tênis branco com tênis preto com listas brancas. Bom, eu já me apresentei, eu sou a Letícia, tenho 46 anos, sou administradora de empresa. Hoje meu papel aqui é ajudando o grupo na produção. Meus cabelos são castanhos, tem 2 mechas em azul, que já está quase verde. Minha estatura é baixa. Estou vestindo camiseta preta, calça jeans e tênis preto. Uma das minhas características que dizem é que eu, quando abro um sorriso, eu sorrio também com meus olhos, aperto meus olhos, né? Fico com os olhinhos pequenininhos. Acho que seria isso, né? A gente tem várias perguntas que a gente gostaria de saber, tá? Mas vocês têm algo que vocês queiram falar assim de imediato pra gente? Como vocês se sentem recebendo um programa em Braille? Alguém lê Braille aqui nessa sala? Então, eu achei legal, né? Por exemplo, aqui o programa todo em Braille, descrevendo o que queria se passar. Assim como o próprio Teatro das Sombras também, todo com a audiodescrição. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Adorei! E mais ainda o programinha todo em Braille, né? Ficou muito bonito mesmo. Tá bem escrito em Braille? Tá todo certinho. Nossa, perfeitinho. Tá, aqui tá escrito assim, ó. Audiodescrição como recurso artístico e de acessibilidade no teatro de sombras. Quando eu recebi o programa, não me causou impacto receber o programa. Foi bem prazeroso poder ter a experiência de sentir, de me conectar com o Braille, mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo nada do que está escrito ali. Mas é poder tocar um pouquinho do mundo do outro, assim como o outro é obrigado a estar no nosso, assim, né? Mesmo não vendo aquilo que eu vejo todos os dias e que é acessível para mim naturalmente, a todo momento, todos os dias. E a audiodescrição aberta? A gente precisa muito saber de vocês. A gente gostaria muito de saber, na verdade. Qual foi assim os sentimentos principais? Se incomodou, né? Se não incomodou? Quem é que conseguiu viajar? Se fecharam os olhos? Eles preferiram só ouvir? Foi falado tudo, né? Até o ar-condicionado, a cor das cadeiras. Eu gostei muito. E, assim, como, né, eu consigo identificar, eu sei o que é uma sombra, né? Porque eu perdi a visão já depois de adulta. Então, isso que tudo que ela disse, vai se entrar algumas imagens dentro da outra, vai preencher a tela ou diminuir. Então, isso eu já consigo fazer um cenário na minha cabeça, né, na minha mente, no meu imaginário, eu já consigo entender isso. Então, para mim, é bom saber disso. Aí eu não sei quando é uma pessoa que já nasceu, né, cega de nascença, como que ela identificaria isso. Mas, para mim, é uma coisa que eu consigo entender o que vai acontecer ali. E explicando a técnica, tudo ali antes, eu acho que é muito rico para a gente também entender. E conforme vai falando ali, eu gostaria assim, de elogiar, porque a narrativa da Diana é muito rica mesmo, assim, de detalhes, tudo, e pausadamente, de um jeito que a gente consegue entender perfeitamente o que está acontecendo, e sem lentidão, sem ter aquelas pausas, aqueles cortes, para você perder o foco, né? Então é uma coisa ali rápida, recorrente com a cena,
tudo certinho, e você vai entendendo, não fica uma coisa cansativa. Então, acho que foi muito boa, assim. Foi muito prazeroso de ouvir. Foi muito prazeroso de ouvir. Né? Contemplar aquilo que eles não conseguem ver ou parcialmente ver é maravilhoso. A todo momento, quando eu estava vindo para cá com a Dai e com a Ana Lídia, eu falei para elas o que estava acontecendo, que a gente estava chegando no bloco de artes, e isso é maravilhoso. Eu achei muito interessante, assim, que no começo eu estava muito incomodada, e daí eu lembrei que é o mesmo incômodo da legenda, quando tu tá assistindo uma coisa, tu foca na legenda, e aí tu realmente perde alguns detalhes, uma coisa que tu tá pensando no que tá ouvindo, e daí tem aquela imagem que é tipo, mas tu tá focado nas palavras e fica, não, peraí, dá para viajar um pouco aqui. E no começo é diferente, mas depois vai ficando mais fluido. No final eu tava super fissurada ali, tava tipo, não consigo imaginar um sem o outro agora. Eu enxerguei as palavras como uma poesia, na verdade. Elas eram só, entre aspas, descritivas, mas elas, para mim, começaram a fazer parte da arte em si. Elas se tornaram meio que uma poesia no meio da arte, sendo que poesia, para mim, que eu não sou uma pessoa que pesquiso sobre, no caso, poesia são aquelas palavras mais difíceis, aquela mistura mais complexa, sabe? Então, foi divertido enxergar palavras rotineiras dessa forma, né? Eu queria falar que o lugar que o espetáculo me colocou, né, recebendo as imagens, recebendo a narração, eu queria saber com muitos detalhes sobre a Anita Garibaldi, porque daí eu poderia fazer a ponte poética imagem, história dela, e poder apreciar a audiodescrição também. Mas não sabendo muito sobre a história dela, eu fiquei na audiodescrição, e a audiodescrição também te passa muitas sensações. Quando vocês usam a palavra benzer, isso te traz uma coisa, tem a dramaturgia da própria palavra, estando na audiodescrição, né? Quando se fala de uma viagem, já penso, tem essa sensação de viagem, e foi muito legal, foi um desafio, assim, enquanto espectador, que foi muito bom, foi muito divertido, e muito profundo até, né? Porque na cena final ali, que ela tá com o vestido e a mancha vermelha, isso também ela me pegou muito de surpresa ser uma mancha vermelha no ventre, porque eu estava imaginando que era o véu. A valorização que vocês trazem da mulher, né? Porque eu conheci a história da Anita nos livros de história, fiz a visita à casa de Anita, a laguna, a igreja, todo aquele espaço ali, então eu lembro da Anita, cavalo, cabelos longos, contra homens, toda aquela coisa. E hoje, né, aqui, a valorização dela, mulher forte, né, é um outro olhar da história, daquela que a gente aprendeu na escola, né, e que realmente não era tão verdadeira. Então, a história por trás da história, a gente já está nesses tempos, né, então isso é muito bom. Então, sobre o teatro, Teatro de Sombras eu já tinha visto lá no centro de eventos, onde eu trabalhava, tive primeiro contato com a Diana e com o Jean. Eu achei maravilhoso aquele espetáculo aquela vez, e hoje eu senti um estranhamento com a descrição. Então, assim, quando apareciam as imagens, na minha cabeça eu queria interpretar aquilo, não queria que alguém me dissesse o que estava acontecendo. Então, assim, foi de primeiro momento um estranhamento, mesmo sabendo que é algo muito importante para quem não tem o privilégio de estar enxergando como a gente, mas para mim causou muito estranhamento. Eu entendi na tua fala algo que me chamou bastante atenção, porque eu estava tentando entender por que foi tão legal para mim, assim, o que me chamou tanta atenção. Eu acho que foi tão bacana, porque para ter essa experiência precisa de entrega. E aí é muito potente, porque tu tem que aceitar ser conduzido para tu assistir o Teatro em Sombras com a audiodescrição. Realmente, assim, é muito estímulo. E para ser assim, tu tem que aceitar ser conduzido. Tu tem que entrar querendo, sabe? E como eu vim querendo, né? Então, foi um prato cheio, assim. Foi muito profundo, foi muito bacana. Foi bem especial. Eu tenho um irmão PCD, né? E... Exatamente, Diana. Não tem nenhum problema com uma pessoa com deficiência. Tem problema com um mundo que não
tem estrutura nenhuma para receber quem tem algum tipo de limitação, né? A gente não escolhe, né? Não escolhe se tem um machucado, se tem uma limitação, se tem uma ferida. Eu me senti muito bem, me senti incluída. É uma sensação assim, muito boa, porque eu não nasci cega, né? Eu perdi a visão em 2012. Eu tinha 25 anos, agora eu estou com 35 anos. Então, desde então, eu nunca mais fui num teatro. Eu já ouvi filmes com audiodescrição, mas eu nunca mais tinha participado assim de um teatro. Já vi teatros de sombras em outro momento, sem audiodescrição, quando eu enxergava. E poder estar aqui e saber, conseguir entender o que todo mundo está vendo, é uma sensação assim, é um sentimento inexplicável. É de muita emoção, me arrepiou em vários momentos, porque eu consegui entender tudo que estava se passando ali, imaginar na minha mente tudo que estava se passando. E para a gente que não está vendo, é um sentimento assim, eu não sei nem descrever o que eu estou sentindo, porque é um sentimento de você falar, não, eu posso ir num teatro, eu posso ir num cinema, isso vai ter, seja como você falou, com os fones de ouvido, ou seja, aberto, né, em algumas ocasiões. Então, eu acho que isso é muito importante, um projeto assim, para a gente, porque faz a gente se sentir vivo e saber que a gente pode passear em qualquer lugar, estar em qualquer lugar, independente da sua deficiência. Porque, igual como eu falei para vocês, no momento, eu perdi a visão há 10 anos, mas tem pessoas que são cegas de nascença. E, às vezes, eu poder dizer, vou falar no meu caso, eu poder dizer assim, eu posso estar lá num teatro, eu posso voltar a ir num cinema, ir numa exposição com a minha família, com outras pessoas ali, porque eu vou entender, não vou ficar ali boiando, né, todo mundo vendo e eu sem saber o que está acontecendo. Então, isso, para mim, é um projeto muito importante, muito valioso. Eu sou a Ionara, do grupo de Teatro Cirquinho do Revirado. Que lindo esse espetáculo. Primeiro de tudo, gostaria de parabenizá-los. Muito poético, Diana. Muito poético. Que coisa linda. Parabéns a todos vocês. Mas eu sei que tem o teu dedo aí bem presente, né, Diana? Muito, muito lindo, muito poético. E, em alguns momentos, eu tentava só sentir a trilha e ver, né? Eu fiz esse esforço assim. Tive a necessidade de talvez uns 5 minutinhos a mais de espetáculo, porque quando eu estava entendendo, eu achei belíssimo vocês colocarem a gente nessa situação, sabe? Tipo, de colocar a gente nessa experiência, porque em geral a gente é tido como a maioria e é a minoria que tem que se adequar. Então aqui a gente se adequa a uma questão que é sempre oposta, né? E isso que eu achei incrível, assim, eu tive realmente a necessidade assim de uns 5 a 8 minutos a mais, sabe? Porque quando eu estava começando a acostumar e a entender a proposta de vocês, estava acabando e é tudo tão lindo, sabe? O problema, né, digamos assim, entre aspas, o problema não é a pessoa com deficiência, o problema é que o mundo não é acessível. A partir do momento que se tem uma sociedade acessível, né, onde todas as pessoas se sintam acolhidas e possíveis de usufruir de tudo que é de direito de todo mundo, acabaram-se os problemas. Não existe mais pessoa com deficiência, desde que haja acessibilidade no mundo. E aí, desde então, a gente percorre esse mundo tentando fazer um pouco a nossa parte, né, dentro do que nos cabe. Quando foi feita o primeiro teste de audiodescrição, a gente a gente tem gravado, né, para os nossos ensaios e tal. Então, a gente assistiu a performance com a audiodescrição. E eu, Poliana, nossa, me emocionei 50 vezes mais. Para mim foi tipo potencializou tudo que eu senti a primeira vez que eu assisti a performance. Então, tipo, para mim foi algo maravilhoso, sabe? Mas fala a tua sensação, Letícia. Quando eu vi o espetáculo sem audiodescrição, eu me emocionei.
Quando com a audiodescrição, eu fiquei muito mais atenta a esse detalhe de estar ouvindo, que eu não prestei muita atenção no espetáculo, na performance em si. Eu fiquei mais querendo detalhes de ouvir e ver a mesma coisa. Já fui para uma outra, né? Só que depois, isso já para mim, hoje eu já me emociono tanto quanto. Então é uma questão só da gente conhecer, se educar, na verdade, fazer parte. Hoje já faz parte de mim, hoje já para mim já é muito tranquilo, me emociono igualmente. Em relação a contemplar as pessoas, é muito mais do que o cego e baixa visão. É o idoso, é a criança hiperativa, é o autista que não foca, né? Hoje eu acredito que se eu trouxesse meu filho aqui, por exemplo, meu filho é autista, ele não iria olhar para nada, mas ele ia escutar tudo. Ia ser maravilhoso. Eu achei a descrição muito importante, né? Porque eu tenho dificuldade de interpretar algumas coisas e de foco, né? Eu não tenho nenhum transtorno, distúrbio ou algum diagnóstico, né? Mas pensando nas pessoas que, por exemplo, possuem TDAH, alguns transtornos e distúrbios, é bem importante, né? Para que se a pessoa perder o foco, ela consegue, ela tem outra forma, né? De visualizar. Eu adorei a poética que vocês nos promoveram mesmo, sabe? Desse jeito que está aqui, para mim, está incrível. Está muito bom. E, para mim, foi muito interessante que eu já tive aluno autista. E eu não tinha parado para pensar que a audiodescrição poderia ajudar TDAH e autismo também. Eu tenho TDAH. Então, para mim, foi muito melhor ter assistido ouvindo a audiodescrição. Porque eu tenho certeza que eu ia começar a olhar para os lados, porque está escuro, e olhar para cá, para lá, então não ia prestar atenção totalmente no que estava acontecendo. E a audiodescrição me ajudou bastante. Eu percebo que, às vezes, a audiodescrição não dá conta de tudo. Por exemplo, quando falar uma renda. Mas como que é a renda? Porque a gente está vendo o detalhe da renda e o cego não está vendo, então ele só sabe que é rendado, mas não sabe como que é a renda. Ou um ramo de folhas, mas que folhas? Sabe? Então a gente percebe que, realmente, assim, não dá conta de tudo, mas aquilo que ele consegue descrever da forma com que dá, eu acho que acaba... Como é que eu posso dizer? Eu não sei dizer a palavra certa agora, mas... Isso. Aproximando mais do mundo visual para o cego. Acho que é isso. Não sendo deficiente visual, então, tendo a possibilidade de ver toda a poesia que vocês colocaram nessa encenação, é simplesmente emocionante, não tem outra palavra para colocar. E eu fiquei tentando realmente viajar um pouquinho no áudio, mas me veio o casamento dos dois, me veio a impressão assim de que o áudio quebrava um pouquinho a poesia, que estava tudo tão construído, tão bonito, que eu fiquei imaginando o texto dito de forma poética também, que poderia trazer outras emoções, né, para quem pode acompanhar só com o ouvido, assim. Existe uma certa poesia, né, uma inserção assim de uma linguagem um pouco mais poética, mas às vezes é bem literal. Então, como se regula isso, né? Como é que é esse limite, né? Até onde vai a liberdade da poesia nessa audiodescrição, até onde é literal para a pessoa compreender o que está sendo literalmente, né, mostrado. E eu acho que seria isso, as perguntas. Se falava muito sobre honrar a descrição das imagens sem interferência alguma na obra artística. Ou seja, uma narração que fosse extremamente reta, né, sem interpretação nenhuma, que somente, exclusivamente, descrevesse, desse o acesso da pessoa com deficiência visual. Naquele momento se falava em AD só para pessoas com deficiência visual. Hoje, como tu trouxe, já se sabe que beneficiam várias outras pessoas. Hoje, a nossa pesquisa ela vai exatamente por aí. Até onde podemos ir? É isso que a gente está experimentando. Até onde podemos ir, tanto em roteiro, quanto em interpretação. E aí a gente trouxe e tentou trazer as pessoas, né, cegas e com deficiência visual para elas nos contarem como é que foi esse exercício aqui. Que ele está nesse meio termo, né? Ele não é uma narração extremamente reta, ela é descritiva, mas muitas vezes utiliza palavras que nos remetem a determinada poesia, né? Então o roteiro faz algumas comparações. Isso funciona com consultoria de uma pessoa cega sempre, tá, gente? Então, assim, nesse espetáculo, a gente optou por fazer
ela gravada. Porque a linguagem do teatro de sombras ela é muito técnica. Ela não cabe, além dela ser curtinha, não cabe nada de improvisação, né? Então, assim, a gente ensaiou muito para chegar nesse resultado, para ter essa condição de apresentar para vocês por essa característica. Mas em teatro, geralmente, é ao vivo, tá? Audiodescrição com a pessoa ao vivo, ali narrando tudo o que está acontecendo. E a gente faz, investiga e está buscando tornar as coisas mais acessíveis da forma mais artística possível, porque a gente quer proporcionar esses momentos, entende? A gente quer ter uma plateia mista. A gente quer ter uma plateia onde as pessoas tenham experiências diferentes, como é do teatro. Cada um vai ter a sua experiência, independente da descrição ou não. Certo? Cada um vai ter a sua experiência. Mas a gente pode colocar numa plateia todas as pessoas vivendo as mesmas coisas com acessibilidade. É isso que a gente está buscando. Tem muita possibilidade de criação. Tem muita possibilidade a audiodescrição. De ser poético, de ser narrativo, de ser potente, de contribuir com a obra, de não contribuir, de repente causar, né, estranhamento, mas tem muitas possibilidades de investigação. E isso, para o artista de teatro, é um prato cheio. Então, a gente quer trazer cada vez mais a audiodescrição com essa proximidade da arte. A gente quer tornar... É quase como assim, um desejo de tornar a coisa integrada, sabe? Ela cada vez mais conversando. Se o espetáculo é mais sensível, como é que eu faço uma audiodescrição mais sensível? Né? Ou daqui a pouco, se é um espetáculo mais vibrante, como é que vem essa voz? Que tipo de voz que vem? Como que ela fala? Como que ela traz? Como que ela acompanha aquela energia? Ou não, né? Eu não sei se tu acha isso interessante ou se para ti é melhor uma voz... Para ti, para Ana, no caso, né? Uma voz mais reta, mais neutra. Eu achei que estava ideal. O tom de voz, a hora que aumentar a voz, a expressão, assim, foi muito boa. Eu, particularmente, eu acho que quando em alguma parte você vai descrever, vamos supor que nem um filme, eu acho que vale a pena fazer... Como que eu posso dizer? Isso, acompanhar um pouquinho isso, para não ficar uma coisa robótica. Senão você assiste um filme, você assiste um espetáculo sem emoção. Então, a partir do momento que você coloca a emoção ali também na sua fala, no que está sendo dito ali, no que está sendo passado naquela imagem, é ali que a gente vai conseguir sentir a emoção do que está sendo passado. Então, eu acredito que o tom de voz, a dramatização, quando é alguma coisa mais comédia, alguma coisa... Eu acho que isso é muito importante para a gente que está ouvindo, que a gente vai saber. Porque se você falar de um como você falou, numa linha reta, se for uma coisa para a gente rir, vai ser reta, a gente não vai rir. Então, vai ser eu acho que o acompanhamento do texto, assim, dessa interpretação, eu acho que é importante. E no início, pelo menos, se fazia muito a audiodescrição assim, mais reta, né? Não se tinha muita liberdade para colocar um pouquinho de intenção, um pouco de interpretação. Era uma coisa assim, não, só precisa informar, só precisa descrever. Era quase como assim, não pode interferir na obra em si, né? Então tinha muito essa discussão. E aí, com o tempo, essa coisa foi mudando, as pessoas foram pesquisando e se permitindo a dar certas nuances, certas interpretações. Para a gente que trabalha com arte, a gente acha isso mais interessante, né? De trazer isso, mas é óbvio que o que importa mesmo é como vocês se sentem e como isso auxilia em todo o processo. Porque se a gente for pensar uma obra artística, ela não é a gente não faz uma interpretação só de um sentido, né? Quando você vai fazer a audiodescrição, vamos supor, de um espetáculo, de uma feira, tudo, eu acho que sim, pode ser uma coisa ali, simplesmente informar ali o que está acontecendo. Mas quando é algo que está sendo contado uma história, aí eu acredito que precisa dessa interpretação, sim, até para a gente conseguir emitir as nossas emoções, né? Sentir ali, que nem vários momentos ali você contando a história da Anitta me arrepiavam, assim, porque era um momento assim de intensidade que você conseguia entender o que estava acontecendo ali. Então, acho que quando é um texto assim que é uma história, alguma coisa, eu acho que fica melhor. Porque se você fosse contar ali sem emoção nenhuma, a gente simplesmente ia ser informado, mas não ia ter aquela emoção, aquele sentimento de espetáculo mesmo, de um teatro, ou de um filme, de uma história sendo contada.
A gente hoje mesmo estava falando, a gente tem aquele ramo ali, que é o ramo de folhagens ali, que é descrita a sombra logo no início. Ele é um ramo feito basicamente de sálvia. A sálvia é uma erva aromática, é uma erva que tem a ver com o universo feminino. Para quem aí curte o universo das deusas, é uma erva que é oferecida à deusa Ártemis, que está aqui representada também em uma das imagens, né? E a gente falou sobre isso hoje de tarde, que a sálvia precisa estar presente na sala para os espectadores também, porque a gente é uma experiência sensorial, né? Ela pode ser... Para a gente vir aqui hoje, eu peguei a Dai, a Ana não deu tempo de descer para a parada, ela teve que vir com o Uber, né? E seria muito rico se os outros alunos estivessem aqui. Eu falo aluno porque eu já dei aula para eles. O César é uma pessoa que anda Criciúma inteira, todo mundo conhece ele. Ele nasceu cego, né? Ele é o companheiro da Ana. Ele nasceu cego, ele anda Criciúma inteiro. Ele faz tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, se tivesse 10 deles aqui, o misto de emoção ia ser triplicado. E essa quantidade de pessoas baixa visão e com deficiência visual em Criciúma é alarmante para mim. Quando eu fui trabalhar na Divisur, eu disse, meu Deus, cadê esse pessoal? Estão em casa trancado, não conseguem ir para o mercado, não conseguem ir para uma faculdade, não conseguem... né? E onde é que eles estão? O que tem em Criciúma? O autista ficava em casa, o intelectual ficava em casa, já estão nas escolas, já estamos lutando, mais o deficiente visual. Não deixa... vamos na palestra, mas não tem audiodescrição, estão presos em casa. Então, já foi aquela época que a pessoa com deficiência ficava presa em casa, trancada no quarto, que os pais tinham vergonha. O deficiente visual ainda está, só suavizaram. A gente não pede para ser deficiente ou para ter uma deficiência, que nem no meu caso simplesmente aconteceu. Me deu um coágulo no cérebro do dia para a noite, eu dormi enxergando, acordei sem enxergar. Então, eu dirigia, eu era gerente de uma loja de roupas, eu morava em São Paulo, faz 1 ano só que eu moro aqui. Então, eu era assim, minha vida era aquela vida corrida. E do nada, do dia para a noite, eu não tive nem tempo de ir no médico dizer, você vai perder a visão. Sim. Então, foi assim, simplesmente dormi, acordei no outro dia, falei, acende essa luz, mas a luz dos meus olhos estavam apagadas. Então, o que acontece? A partir daquele momento, você se sente assim, bloqueada, você parece que tudo parou para você. Então, quando você vê esses projetos assim, que você fala, eu posso continuar, eu vou naquele lugar e eu não vou me sentir um peixe fora d'água, eu não vou me sentir a esquisita do lugar, sabe? Porque às vezes você tem lugares que você vai que esse sentimento é o sentimento que a gente sente, de você se sentir diferente e às vezes as pessoas lidar com você de uma forma como se aquilo fosse de outro mundo. Sabe? E o que a gente quer é se sentir normal, é se sentir incluída, é poder estar nos lugares aonde você também vai, que nem aqui, eu vim num teatro onde várias pessoas aqui videntes estão vendo, mas eu também estou aqui e eu estou me sentindo super à vontade, incluída, sabendo também o que está acontecendo, me sentindo bem. Então, é esse o sentimento, como a Bruna falou, muitas pessoas estão trancadas dentro de casa, às vezes até por esse sentimento de ir num lugar e às vezes alguém agir com um preconceito ali, com algum tipo de atitude que vá desmerecer a pessoa por a pessoa ter algum tipo de deficiência, não só a visual, né, mas qualquer outro tipo de deficiência. E às vezes a pessoa, para não passar por esses constrangimentos, não se sentir mais excluída, ela prefere ficar em casa. Então, quando a gente vai descobrindo, e eu falo, o que mais vai fazer esses projetos ir para frente é o boca a boca. É que nem eu vim falar, eu fui no Teatro de Sombras lá com a Diana, com as meninas todas, e foi maravilhoso, teve aula de descrição. Aí, com certeza, a Ana também vai comentar. Aí, um outro que tiver, eles falam, eu vou lá, porque vai ter aula de descrição, então vai ser bom, eu vou me sentir incluído. Então, eu acho que esse sentimento que eu senti hoje aqui, como eu já disse, é inexplicável. Assim, foi muito bom de sentir assim, que você está ali e você está sendo vista de alguma forma. Porque, às vezes, não sei se é o sentimento por a gente não estar enxergando, às vezes a gente se sente um pouco invisível pela sociedade, sabe? Mas, assim, quando você vê que alguma coisa foi feita ali para te ajudar, para você poder estar ali, você se sente importante. E isso é o sentimento que eu tive hoje. Às vezes também, como somos videntes, também a gente não tem essa noção dessa profundidade de diferenças também entre cada pessoa, né? Porque isso, né, dependendo a cegueira completa, ou então baixa visão, é baixa visão, mas
eu enxergo um tanto, o outro enxerga um tanto a mais, o outro enxerga um tanto a menos, o outro enxerga mais determinado tipo de cores, outros já enxergaram, outros não enxergaram. Então tem uma complexidade enorme, né? Mas que eu acredito que a audiodescrição ela contempla, né? Precisamos agradecer ao Unesc, que nos recebeu, ao curso de artes visuais, ao curso de teatro, à Sama, pedagogia. Gente, olha, a gente está muito feliz com essa experiência, muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui, fazer essa troca com vocês, que é muito rica para a gente, mas principalmente para a sociedade. Porque o que a gente está fazendo aqui hoje, juntos, todos nós, não morre aqui. A gente vai criar um artigo, esse artigo vai ser enviado para as pessoas que pensam a audiodescrição no Brasil e no mundo. A gente vai fazer isso chegar aonde puder chegar, do que a gente está pesquisando aqui. Agradecer a Gráfica Turvense, que nos apoiou no material gráfico. Agradecer a Bossa Produtora, que nos apoiou na edição dessa audiodescrição que a gente pôde ouvir também, que voltou, que vocês já sabem. E a OVNI, né? A OVNI Acessibilidade Universal, que também é nossa parceira de tantos anos, que foram as pessoas que me apresentaram esse mundo, nos apresentaram esse mundo da audiodescrição. E para quem é artista, a sensação que eu tenho, e eu até me emociono de falar, é que não é só um recurso de acessibilidade, sabe, gente? Para mim, a sensação que eu tive quando eu conheci a audiodescrição foi que, sabe, como se tivesse aberto uma porta e um outro mundo estava ali, que eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido. Então, assim, tem muita possibilidade de criação. Tá bom, por hoje?